boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do seu horário. Eu sou o professor Alexandre, professor da Rede Estadual de Alagoas. Esse vídeo se destina basicamente aos alunos da primeira série do ensino médio. Estamos trabalhando o livro, volume 1, História das Cavernas ao Terceiro Milênio. Estamos na página 56 e 57, que fala sobre o Egito. Uma coisa a ser dita é que o Egito é uma sociedade para a morte. Ou seja, os egípcios se preparavam a vida inteira para morrer bem e para ir para outra vida. Essa é uma chave de leitura interessante sobre a questão do Egito. Porém, a nossa questão trata do Rio Nilo. Alguns autores trazem o Rio Nilo como a dádiva do Egito, ou seja, o presente do Egito. Mas por quê? Porque o Rio Nilo ele é muito importante para a agricultura e para o transporte. Como assim? Entre julho e outubro ocorrem inundações no Egito. Ocorriam no Egito Antigo. A partir de 1970 foi feita uma represa e não existem mais essas inundações. De 1970 para cá. Então, depois das cheias, como aproveitar esse humus, que era uma terra fértil, que ajudava na agricultura, tornava o solo fértil? A partir de duas maneiras. Primeira era criar meio de transporte para que essas águas fossem para as terras que não fossem atingidas pelas inundações. E a segunda coisa é a drenagem dos solos, dos pântanos, para que fossem propícios, favoráveis, possíveis de serem cultivados, ou seja, aumentar a área de cultivo. Uma terceira coisa, e estamos falando de 7.000 anos antes de Cristo, aproximadamente, a construção de barragens. Ou seja, se a nossa região da Mata Sul de Pernambuco e Norte de Alagoas, em 2020, ainda tem inundações, 7.000 anos antes de Cristo, os egípcios meio que resolveram essa situação, certo? Então, o Egito ele é considerado, por causa do transporte, por causa da agricultura, a dádiva do Nilo. Porque tem um detalhe sobre o rio Nilo. As águas vão por um caminho e o vento por outro. Então, a pessoa pegava um navio, transportava do ponto A até o ponto B, pela correnteza. E quando ia voltar do ponto B para o ponto A, era só levantar as velas que o barco voltava. Interessante, é muito interessante. Em termos de ocupação, eu já falei 7.000 anos antes de Cristo, as ocupações começaram por aí nesse período, só que só 4.000 antes de Cristo que o Egito é dividido em duas partes. O Alto Egito e o Baixo Egito, através de duas organizações estatais, chamada nomos. Então, havia um líder no nomos do Baixo Egito e havia um líder no nomos do Alto Egito. 1.200 anos depois, aproximadamente, é um bom tempo, né? É mais do que a história do Brasil inteira. Namer, ou Menes, eu aprendi na faculdade Nemes, unificou o Egito e deu início ao Egito que nós costumamos conhecer e aprender. Com a capital Nemes, com a capital Tinis ou Tinis. Então, a partir daí, começa o que nós conhecemos como o Egito dos Faraós. Tá certo? Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente continua a pensar sobre isso, tá certo? O próximo vídeo será sobre a página 58, os Três Impérios. Valeu!